O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do Pix. Porra! O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita. Vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. É brincadeira! É brincadeira! O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Tem que olhar pro céu direto aí, entendeu? Que você sabe, né? Roxidalho, o bagulho é meio embaçado. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Eita! Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. Mano, tu é um guerreiro. E a população preferiu acreditar no Mas a mentiroso política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a Não, política calma, pública deixa eu te não é nossa. Você não fez a pergunta? Caralho, o maluco é brabo. Fiz, desculpe. Me Vamos lá. dá, se você quiser complementar. Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim. Tu é um mito. É um mito! A polêmica da ida ou não ida do Bolsonaro à posse do Trump. Meus irmãos, isso tem me deixado com um nó na garganta, sinceramente, porque eu nunca vi tanta mansidão de uma oposição. Os caras fazem o que querem, os caras mandam, desmandam, vão pra cima de todos, vão pra cima até do povo, como foi agora na história do Pix, né? Graças a Deus que o povo se conscientizou, né? A oposição se mexeu um pouquinho, né? O Nicolas gravar aquele vídeo ajudou muito, embora todos nós já vínhamos falando, né, das armadilhas que aquilo ali trazia. Essa fiscalização toda iria literalmente fazer com que o leão mordesse mais e mais pessoas. Então aquilo ajudou bastante, né? Mas, cara, cadê a mobilização da oposição? O Gustavo Gayer gravou um vídeo aqui e eu quero ver junto com vocês. O título do vídeo dele é "Deu ruim para o imoral, uma péssima notícia para o ditador vindo dos Estados Unidos". Eu não vi esse vídeo, para você ver aqui, ó. Eu cliquei, ia começando, e eu digo, não, vou fazer um vídeo, tá vendo? Eu tava começando aqui, ó. E aí eu digo, não vou ver não, parei aqui, eu quero ver junto com os inscritos. Porque eu tenho certeza que isso que eu tô sentindo, vocês também estão, né? Nós já conseguimos um impeachment da Dilma, por exemplo, por causa de pedalada fiscal. E o atual está fazendo muito pior do que isso. E você não vê, né? Falar em impeachment, você vê a população muito mais revoltada do que naquela época. O que está faltando para levar esse povo para a rua, marcar greves gerais? Sinceramente eu não sei, família. Espero que esse vídeo aqui nos explique. Vamos ver aqui. Existe uma expressão em inglês que é "mark my words". Basicamente quer dizer grave as minhas palavras, no sentido de escuta o que eu estou falando, isso vai acontecer. Pois então eu digo, mark my words, a decisão de Alexandre de Moraes vai custar muito, muito caro para ele. Ele acabou de cometer o maior erro da sua vida. Inebriado nessa bolha intransponível que ele vive aqui no Brasil, completamente desconectado com o mundo real, ele toma decisões achando que nunca será atingido, que a justiça, nunca chegará até ele. Só que agora ele mexeu num vespeiro que ele não tem a menor noção das consequências do que estão para acontecer. Isso aí eu posso garantir para vocês. Não é só Donald Trump que tem um alvo agora em cima do Moraes, e nós estamos falando do homem mais poderoso do mundo nesse momento. Mas o Congresso americano também. Como eu havia dito, Moraes tinha duas decisões, duas opções. Ou liberava o Bolsonaro para ir, mas ficaria parecendo como se fosse fraco ou tivesse arregado, que para o ego e para a vaidade dele seria simplesmente impensável, ou negava a ida do Bolsonaro à posse do Donald Trump, posaria de fortão no Brasil, mas jogaria o Brasil na lama numa crise diplomática como a gente nunca viu antes, sem falar que com o país mais poderoso do mundo, tendo ele agora como alvo para poder também fazer com que a justiça seja feita. Então vocês podem ter certeza, o que virá por aí
Ele não tem nem noção de compreender. O problema é que ele está tão preso naquela bolha de puxa-sacos, jornalistas de esquerda, ele acha que ele é amado, que o que ele está fazendo é bem para a democracia. Ele vai pagar caro pelo que ele está fazendo. Ele vai pagar muito caro. Muitos falam que eu já deveria ter parado de falar sobre ele, mas você pode ser preso. Olha, na minha opinião, nós já estamos presos num país ditatorial. E eu entreguei minha vida para Deus, sinceramente. Se eu tiver que ser preso, se eu tiver que ter minha vida destruída, a Polícia Federal invadir minha casa mais algumas vezes, eu entreguei minha vida para Deus, eu entreguei minha vida para essa causa e porque eu acredito. Eu não vou arregar, eu não vou deixar de falar. Agora, o Moraes, sim, ele vai sofrer grandes consequências. Vocês se lembram dessa pessoa aqui, ó? Maria Elvira Salazar, deputada federal da Flórida. Foi através do Adam Smith, né? Chris Smith, a gente conseguiu fazer uma audiência pública nos Estados Unidos. Com muito custo, depois de muitos meses viajando para lá, nós, da Delegação de Deputados Federais do Brasil, conseguimos fazer uma audiência pública. E ela compareceu na audiência pública e, para se preparar para essa audiência pública, ela estudou o que é que a gente estava apresentando. E a gente estava falando sobre a ditadura e a perseguição à liberdade de expressão que estava sendo destruída no Brasil por Alexandre de Moraes. Ela estudou o caso, chegou lá e soltou essa frase que ficou icônica e todo mundo se lembra disso aqui, ó. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Eu estava aí nesse momento das palmas. As palmas foi a alegria de que alguém finalmente entendeu a situação do Brasil. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. Bom, depois que o Trump foi eleito, ela teve essa fala aqui, presta atenção. And Alexandre de Moraes should know that he is just a Supreme Court justice. He is not God. That there is a democracy in Brazil that he needs to respect, starting with freedom of speech. Pois bem, você se lembra desse momento? Aqui ela chama o Alexandre de Moraes de operador da ditadura no Brasil. Nesse momento aqui, ela chama Alexandre de Moraes de operador da ditadura do Brasil. Pois eu tenho uma notícia para vocês. Tá preparado? Tô esperando. Opositora a Moraes chefiará Comitê Internacional na Câmara dos Estados Unidos. Moraes foi alvo de Maria Elvira Salazar, deputada que presidirá o Subcomitê de Assuntos Ocidentais na Câmara dos Estados Unidos durante o governo Trump. Então ela vai ser chefe de um comitê que faz parte do Comitê Internacional da Câmara e Assuntos Ocidentais. Nós estamos do Ocidente. Através dela, várias políticas de sanções poderão ser aprovadas. Através dela, várias mudanças nas relações diplomáticas de Brasil e Estados Unidos poderão ser aprovadas. Através dela, novas audiências públicas para ouvir o povo brasileiro do que está acontecendo no Brasil poderão acontecer. Através dela, o Brasil passa agora a ter um contato direto. Nós temos um contato direto com grandes nomes do parlamento americano para que eles possam entender o que está acontecendo no Brasil. E ela é muito próxima do Donald Trump. O cerco está fechando. É assim, uma coisa que a gente percebeu há um ano atrás é que a situação aqui no Brasil está tão alarmante, está tão absurda, tão surreal, que ela não ia durar por muito tempo. E eu garanto para vocês, não vai durar por muito tempo. Pode me prender, pode destruir minha vida, eu não tenho apego a nada na minha vida hoje, eu entreguei minha vida para isso aqui. Mas nós vamos viver em um país livre, sim. E essa dinastia do Alexandre de Moraes um dia vai fazer parte do nosso passado. Nós vamos olhar para isso, aprender, criar dispositivos para que nunca aconteça novamente. Um abraço. Eu comecei a prestar há alguns anos a atenção na expressão facial. Esse finalzinho aí do Gustavo Gayer, que é um cara que eu gosto e respeito, mas o finalzinho, a forma que ele fala, eu acho que nem ele acredita realmente no que ele acabou de dizer. Porque inteligente como ele é, eu tenho certeza que ele sabe que nenhum país melhora se o seu próprio povo não se levantar. Querer que um governo estrangeiro lute a nossa luta e resolva nossos problemas é uma burrice assim sem tamanho.
Eu já disse para vocês e repito, eu torci muito pelo Donald Trump, gosto do cara, acho ele... acho que o que tem de melhor na política hoje é o Donald Trump, né? O cara é guerreiro, o cara levando tiro ali e sempre sem recuar, né? Indo para cima com seus objetivos, e ali ele mostrou isso mesmo diante da face da morte. Não perde a oportunidade em falar em Deus publicamente, né? Uma coisa que a gente já não via mais, principalmente desses grandes líderes de países de primeiro mundo, e o Donald Trump, ele resgatou tudo isso. Então é um cara que eu admiro, né? Foi perseguido, não desistiu, mas eu sei que ele não vai salvar o nosso país. O que ele pode fazer é tornar a situação com sanções, o próprio Gustavo acabou de falar. Não, ele vai fazer sanções. Essas sanções não vão prejudicar aquele todo-poderoso e imoral. Não vai, ele vai continuar recebendo o salário dele, ele vai continuar com uns milhares de seguranças, inclusive policiais, que são destacados ali para fazer a segurança da área que ele mora. Vai continuar com todas essas regalias. Quem realmente vai sentir, vai trazer menos pão para casa, menos feijão, carne já nem tem mais, né? Mas vai ser o cidadão trabalhador com essas sanções. Se o dólar chegar a 8, 9, 10 reais, quem vai se ferrar é o cidadão de bem. Essas autoridades comum e moral têm todas as suas regalias garantidas, eles são o topo da pirâmide. O que a gente já viu em outros países, inclusive eu estava vendo, e é bom você pesquisar, meus irmãos, veja você mesmo, procure aí na internet. Se você vê o que os venezuelanos estão falando lá, é basicamente esse discurso. Olha, o Trump está vindo aí, vamos torcer. Por quê? Porque o ditador está lá, assumiu tudo. Os caras estão desarmados, não podem fazer nada. Infelizmente a gente não pode colocar aqui as imagens, mas eu tenho milhares de vídeos do povo venezuelano sendo massacrado pela sua própria polícia. E eles não podem fazer nada, não é? Porque o cara manda chuva que está ali, decreta que tal coisa é crime, falar tal coisa é crime, e o resultado é esperar que venha um salvador de outro lugar e lute a batalha que eles deveriam ter lutado. A mesma coisa a gente está ouvindo aqui. A grande verdade é que a gente venceu a questão do monitoramento do Pix, mas foi uma batalha. O próprio Haddad, as próprias autoridades da fiscalização aqui no país disseram o quê? Eu prefiro não citar o nome das instituições, mas eles disseram que vai vir de outras formas. Eles não desistiram. O Drex está avançando. Tem pessoas bem intencionadas como o senador Cleitinho tentando evitar isso? Tem. Mas parece que são uma andorinha, né? O resto parece que diz que está lutando, mas aceita os resultados da derrota. É literalmente isso. E com esse avanço, meus irmãos, eu não tenho dúvida que muitas dessas coisas vão ser implementadas nos próximos dias. É uma derrota em cima de derrota. Isso do Alexandre não deixar o Bolsonaro viajar é um tapa na cara, porque não tem risco de fuga. O Bolsonaro tem o seu capital aqui, né? Tem o seu patrimônio aqui, tem a família aqui. É óbvio que ele não ia fugir, até porque o próprio Donald Trump não iria gostar, né, que ele ficasse manchado assim. Afinal de contas, ainda tem a chance dele disputar. Ainda tem. O Lula não disputou de última hora. Ele pode disputar sim ainda. No momento não pode, né? Mas isso pode ser revisto, inclusive agora, depois que o Donald Trump assumir. E aí o que me irrita é isso, essa oposição fica, sabe, com essa balela, falando sempre aquele tom de TikTok, o cerco está se fechando, foi a palavra que ele usou, o cerco está se fechando. Que cerco? O que o Donald Trump, repito, pode fazer é isso, é tornar a situação aqui no país infernal, fazendo que o Brasil siga o que vários países onde os ditadores se mantêm no poder, faça, né? Procure aqueles que também pensam igual e também são ditadores, ou seja, China, Rússia e por aí vai. Inclusive já há o interesse de criar essa moeda para negociar com esses países e o Brasil está no meio, está encabeçando o movimento agora. Então eu não sei o que é que a oposição espera, meus irmãos, e é esse o ponto desse vídeo. O que é que essa oposição está esperando? É por isso que a gente chama que é de uma direita canhota, porque para ser uma direita verdadeira está faltando muita coisa. E repito, é o que a gente tem de melhor. Se a eleição fosse amanhã, eu iria com certeza votar nesses caras, é o que tem. A gente não pode dar uma de isentão e achar que as consequências não vão vir. Ah, eu não vou participar, então... Cara, dá nojo muitas vezes, né? A gente é obrigado a
engolir coisas que a gente jamais aceita. Por exemplo, o Gustavo Gaia, né, se isentou de voltar naquela questão dos 30% de álcool, né, na gasolina. O Nicolas votou igualzinho a galera do PT, votou a favor de introduzir 30% de etanol na gasolina, né? Nunca falou sobre isso, ficou caladinho, mas foi um erro, foi. Mas a gente não pode, meus irmãos, até porque o ser humano não é perfeito, querer que esses caras sejam perfeitos, né? Tá longe disso. Ele errou ali e acertou agora, quando fez esse vídeo. Ah, mas foi por conveniência, ele viu o movimento, ele foi o último a fazer. Dane-se, pelo menos fez e os resultados vieram. É isso que a gente pode fazer, é cobrar. É por isso que a gente não pode dar brecha, né, à idolatria. Porque esses caras vão fazer merda. E o povo tem que estar pronto para dizer, olha, cara, eu vou dar o meu voto de confiança a você, mas eu vou te cobrar também. Se a gente tirar esse nosso papel, né, de sermos os fiscalizadores do trabalho dessa galera, eles vão se tornar pior do que o que nós enfrentamos hoje. A gente precisa estar de olho. Agora, ao mesmo tempo, né, o povo deveria já começar as cobranças para que a oposição se movimente e organize o que tem que ser feito no Brasil. Tem que se fazer aqui greves gerais, paralisia geral, porque do jeito que está, não dá. O Molusco já deu vários motivos, inclusive colocando o Brasil perto de treta, né, com as declarações que ele deu sobre o povo de Israel, como ele está tratando, inclusive, um soldado que veio para cá, declarando apoio, né, passando pano para os maldoristas. Tudo isso, meus irmãos, tornando a imagem do país e do brasileiro, principalmente quando viaja lá para fora, sofre as consequências, como ele está manchando como nenhum presidente jamais fez. A economia está um caos, nem em tempo de pandemia, nem país em treta está desvalorizando tanto a sua moeda como nós. E mesmo assim ninguém toma decisão nenhuma. Parece que os caras estão adorando a situação que está, né? Porque sabem que vão ser eleitos com a mão nas costas. É isso que está aparecendo. E cara, mais uma vez, eu não estou fazendo esse vídeo, né, para que você fique contra o que a gente tem de melhor no momento, mas é para que as pessoas tenham consciência de que é isso que está acontecendo. E com essas atitudes frouxas, vamos esperar o Trump resolver. Ele não vai. O que ele vai fazer dentro do nosso país é piorar ainda mais a situação, sobretaxar, como ele já falou, e fazer com que o dólar suba ainda mais aqui para nós e tornar a nossa situação, já que todas as nossas dívidas, né, são pagas em dólar, tornar a nossa situação simplesmente insustentável. E quando um país chega a esse ponto, a população só tem duas escolhas: ou baixa a cabeça de vez e se torna literalmente um escravo, né, dessa vez sem maquiagem, né, na cara dura mesmo, olha, eu sou gado e sirvo só para isso, ou vai para cima, o que já fica difícil, né, diante da situação que a gente já se encontra. O bandido hoje tem o direito à defesa, o cidadão não. E como se faz alguma revolução verdadeira com uma mão na frente e outra atrás? Eu não sei como, né? Enfim, meus irmãos, seria muito bom, acho que com as greves, com as paralisias, dava para resolver muita coisa, né? Mas acho que isso não vai acontecer. Quando o povo querer reagir, vai ter uma situação muito parecida com a da Venezuela. Se você olhar a história da Venezuela, ela não foi o que é. Ela não era isso, toda a sua história. Ela se tornou também por omissão do povo. E a gente está vendo, literalmente, o museu das grandes novidades se repetindo aqui. Se você também tem essa preocupação, meus irmãos, deixa aí nos vídeos, tá? Nesse vídeo, nos outros vídeos, deixa aí os comentários, porque isso ajuda muito, inclusive me ajuda, né, a entender melhor a situação também. Não é só porque a gente faz os vídeos que a gente sabe todas as respostas. Então, essa nossa troca de ideias sempre ajuda muito. E deixa aí, tá certo? Se puder, compartilha, você também que puder se torne membro. O nosso diário ainda se encontra lá na Hotmart, o velho Diário do Davi, com muita informação sobre o sobrenatural, como essas entidades agem, a sua influência e a própria história do porquê eu criei esse canal. Tá tudo lá no velho Diário do Davi. Hotmart 10 vezes sem juros, tá certo, meus irmãos? É isso. Ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!